boa noite a todos. Boa noite. É uma imensa alegria retornar a essa casa de oração essa noite. Como diz o Espírito Batuíra, esta é a casa, Senhor, que nos destes por tua bênção. Fazer com que encontremos dentro dela não somente parede de cal e de pedra, mas acima de tudo o seu próprio coração, pulsando em forma de um lar, com muito amor. Então que nosso Senhor Jesus nos abençoe e nos ampare no seu. O irmão Simate parece que leu meus rascunhos aqui, tudo o que ele leu da mensagem maravilhosa. É o que nós vamos falar hoje sobre o reino de Deus. O judaísmo antigo, eles não pronunciavam a palavra Deus. Eles diziam em criado, misericordioso, o eterno e também Adonai, que significa Senhor. Mas Adonai só se pronuncia dentro de uma sinagoga. Tudo isso em respeito ao terceiro mandamento de Moisés: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então o evangelista Mateus, ele era judeu. Então ele utilizava o reino dos céus para explicar a mesma coisa, para falar sobre o reino de Deus, para não estar pronunciando a palavra Deus. Então, quando nós falamos em reino de Deus, o que vem à nossa cabeça? Seria um lugar criado por Deus de maravilhas eternas, para onde nós vamos após a morte? Será que o reino dos céus fica onde? Nas nuvens? Fica por aqui? Fica no universo infinito? A resposta nós vamos encontrar no capítulo 17 de Lucas. Quando Jesus foi questionado pelos fariseus de quando viria esse reino de Deus tão propalado por ele. E Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Nem vão dizer, ei-lo aqui, ei-lo acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ou entre vós, em algumas versões das Escrituras. Então não é um lugar, é um estado de alma, um estado de espírito. Então, para mergulharmos nesse assunto, vamos lá no capítulo 3 do livro Boa Nova, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, nosso irmão X. Lá no item, começo das pregações de Jesus. Após Nosso Senhor ser batizado nas águas do Jordão, ele vem de Jericó para Jerusalém para repousar. E aí ele chegou perto do templo de Jerusalém, sentou ali do lado de fora. Embora sendo uma figura singela, se vestia com uma túnica e um par de sandálias, só que ele não passava desapercebido. A irradiação do Cristo sempre foi muito grande. Muitos sacerdotes notaram a presença daquele homem. Uma coisa os atraía, mas eles olhavam, sentiam e iam embora. Mas Hanã, ou Anás, que era sogro de Caifás, que foi o juiz inclemente da crucificação de Jesus, se aproximou e perguntou com um olhar de superioridade: ô Galileu, o que você está fazendo aqui na cidade? Porque Jesus vivia na região da Galileia, e tinha uma crença do pessoal de Jerusalém, de que tudo que vinha da Galileia de bom era só hortaliças e peixe, o resto não prestava, inclusive as pessoas. Então ele perguntou: Galileu, o que você veio fazer aqui? E nosso Senhor respondeu: sabe o quê? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Impressionado com a resposta, Hanã replicou: mas o que você acha que seria isso? Ou seja, como pensa assim, fundar o reino de Deus, se você é pobre, ignorante, Galileu? Que reino de Deus é esse? E a resposta de Jesus é o que vai nortear a nossa conversa de hoje. Jesus respondeu: esse reino é obra divina no coração dos homens. Hanã deu uma gargalhada de desprezo e retrucou para Jesus: obra divina nas suas mãos? Por acaso algum príncipe lhe hipotecou poderes? Com que acreditas contar com uma empreitada tão difícil? Era como se ele dissesse a Jesus: você não tem dinheiro, você não tem poder, e vem edificar um reino aqui em Jerusalém?
Para Hanã, sem um príncipe para dar cobertura, para dar condições, sem um exército para edificar essa obra, Jesus não conseguiria, porque ele tinha um templo físico, material. E Jesus não estava falando desse reino. Nosso Senhor então respondeu para ele: os meus colaboradores virão de todas as partes do mundo. Hanã foi se incomodando com as respostas. E disse: claro, tem tolos e imbecis em todas as partes do mundo. Mas estás falando de uma obra divina? Já viste, Galileu, alguma estátua perfeita, erguida com fragmentos de lama? Com barro? Hanã era inteligente. E a colocação dele vinha da cultura grega. A cultura judaica daquela época já estava sendo invadida pelos gregos. E na Grécia se faz templos, colunas, estátuas com quê? Com mármore. Então o que ele quis dizer para Jesus? Você é um galileu, é pobre, é ignorante, vai construir colunas e estátuas com barro? Olha a resposta que Jesus deu a Hanã, sacerdote. Não há mármore mais formoso do que o mármore do sentimento, que é o amor. E não há cinzel, cinzel é aquela talhadeirinha de escultor. Não há cinzel superior ao da boa vontade sincera. E o que nós precisamos para crescer espiritualmente? Amor e boa vontade. Aí quando Hanã se cansava de questionar e ter respostas contundentes de Jesus, ele começou a mostrar a sua superioridade. E disse a Jesus: peraí, você conhece Roma ou Atenas? Como se dissesse: você é galileu, você é pobre, você já viajou para o mundo afora, já conhece outras culturas? E nosso Senhor respondeu: eu conheço o amor e a verdade. Aí Hanã estava já sem paciência. Ele falou: não dá para conversar com esse cidadão, não. Fez a última pergunta: você conhece os códigos do Império Romano ou as leis do Templo de Jerusalém? E o Cristo respondeu desse jeito para Hanã: eu conheço a vontade de meu Pai que está no céu. Hanã saiu desesperado, soltando fumaça pelas ventas e desistiu de Jesus. Então os judeus não entenderam a mensagem do Cristo. Eles acreditavam que o Messias viria com um exército para destornar o Império Romano, fundar aqui o reino de Deus e governar para os judeus. Eu creio que Judas traiu Jesus por isso, que ele queria que reagisse à força. Nosso Senhor veio a esse mundo de sofrimento, de dores. Não veio para levar os nossos pecados com Ele, não. Veio nos ensinar, nos dar o caminho para o Pai, libertar-nos das aflições através do quê? Da transformação moral, da reforma íntima, edificando em nós o reino de Deus, o reino de paz, o reino de amor. Então várias filosofias, várias religiões falam sempre da chegada de um novo mundo, de uma era nova, a era de Aquário, que é dos cristãos esotéricos. O judaísmo fala em Olam, Olam Hazé e Olam Rabá. O que é para os judeus o Olam Hazé? É um período de perturbação, de sofrimento, que combina muito bem com o nosso mundo de expiações e provas. E o Olam Rabá é uma era vindoura, a era messiânica, que nós chamamos de mundo de regeneração, que é o próximo degrau que o espírito que vai evoluindo vai sediar. Então não é novidade para muitas doutrinas a chegada de um mundo novo, mas só a doutrina espírita fala nessa fase de transição planetária, do nosso mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Agora vamos juntar tudo isso. Jesus disse no diálogo para Hanã de que a obra de Deus é no coração do homem. Kardec nos ensina que a Terra é um mundo de expiações e provas. Santo Agostinho, o auxiliar da codificação espírita, diz no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, de que a Terra já está em transição para o mundo de provas e para o mundo de regeneração.
E o que é que nós estamos fazendo com essas informações? Onde eu posso estar errando, principalmente por sermos espíritas? Porque nós temos o conhecimento de tudo isso, não temos? Então, sabendo que a Terra está em fase de transição para a regeneração, sabendo que o reino de Deus é no coração do homem, qual é o nosso erro? É esperar o reino de Deus venha de fora para dentro, quando na verdade ele é construído de dentro para fora. Então, de que vai adiantar o planeta se regenerar para um mundo melhor do que o nosso, se o meu coração não acompanhar o processo? Nada. De que vai adiantar a Terra se regenerar, se o meu coração ainda tem mácula, ainda tem ódio, inveja? Esse é o nosso erro. Nós estamos olhando o calendário, a folhinha, esperando esse mundo de regeneração chegar. Se o meu coração não se modificar para o amor, não acompanhar o processo, de nada vai adiantar. Emmanuel diz claramente no livro A Caminho da Luz, que o que está acontecendo com a Terra é o que aconteceu com Capela. Capela é o quê? Fala de um orbe que gira em torno de um Sol, da constelação de Cocheiro, que é chamado de Capela. Quando aquele planeta se regenerou, os que não acompanharam a evolução foram exilados para mundos piores do que Capela. E para onde eles vieram parar? Aqui. Eles eram muito inteligentes na engenharia, na tecnologia, mas moralmente eles eram inferiores. Então eles não tinham merecimento para ir para os mundos ditosos e felizes. Então vieram para cá para quê? Para aprender a se transformar moralmente no amor e dar um impulso na nossa evolução, trazendo a engenharia, trazendo tecnologias, muitas coisas. E nós aprendemos com quem? Com os egípcios, com os hindus, com os árias, com as raças adâmicas que vieram de Capela. E muitos de nós viemos de Capela para cá e estamos correndo o risco de cair de novo. E para nossa tristeza, muitos de nós temos uma estante lotada de livro espírita. Então vamos analisar de que adianta ter tanto curso espírita. Tem gente que já fez o Evangelho 10 vezes, fez o Corém, fez o Livro dos Espíritos um monte de vezes, né? Tanto livro, mas eu não faço a minha reforma íntima, a minha transformação moral. Nós estamos correndo o risco de ser exilados de novo, com todo o conhecimento que nós temos. Porque nós sabemos da pluralidade dos mundos, lei de causa e efeito, lei de justiça. Estamos correndo o risco do exílio novamente. Então, se tudo isso não se converter na transformação moral, na reforma íntima, vai ser a semente que não germinou. Quem semeou? Nosso Senhor Jesus. Aí nos lembramos daquela frase da música do Roberto Carlos, né? Eu sei que ele um dia vai voltar. Muitas religiões aguardam o Messias até hoje, no caso dos judeus, para eles Jesus não era o Messias. As outras religiões falam que Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Para nós, ele já voltou, deixou o ensinamento. Ele plantou a semente. Então a música diz isso. Eu sei que ele um dia vai voltar e vai colher o que de bom nasceu. Vai chorar pela semente que morreu sem florescer. É o que explicou Jesus nas parábolas do reino. O reino de Deus é o aflorar das sementes do Evangelho no nosso coração. Então a pergunta, dando uma análise de como que anda a nossa situação, por que às vezes nós vamos na casa da sogra no fim de semana, comer aquele franguinho caipira com polenta? Ou na casa do cunhado, mas está um clima pesado. A gente não está legal. Será que se eu tivesse o reino de Deus pleno no meu coração, eu ia me sentir bem em qualquer lugar? Numa Cracolândia, numa penitenciária, não é? Sim. Junto a moradores de rua, ninguém gosta de ir num lugar, porque é um clima mais pesado. Mas será que se eu tivesse o reino de Deus pleno no coração, eu não ia tranquilamente? Então nós vamos ver que não é um lugar,
problema está em mim. Está em mim. Eu não tenho a implantação do reino de Deus pleno no meu coração. Que aí eu amaria a pior das criaturas, como Jesus pediu, amar o inimigo. Então, por isso, quando nós decidimos buscar esse reino de Deus, não vamos buscar dentro de templos de pedra, como disse nosso irmão, em autoridades religiosas, em pessoas. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e tudo mais lhe será acrescentado, como disse Jesus, não tem nada a ver com religião, com igreja. Não está nas coisas, não está nas pessoas o reino de Deus. Tem a ver em implantar, em vivenciar o Evangelho de Jesus Cristo no nosso coração. Então, nas obras de André Luiz, nós vamos ver que ele fazia excursões quando ele estava no nosso lar. Ele ia para outras colônias. E ele ia de vez em quando para o Umbral. Os superiores de André Luiz falavam assim: olha, não sintoniza, se liga, porque vai ter lamento, vai ter choro, vai ter xingamento. Por que eles falaram isso para André Luiz? Porque ele não tinha o reino de Deus pleno no coração. Então eles advertiam. Então, se André Luiz tivesse o reino de Deus tranquilo no coração, ele ia em qualquer lugar. As caravanas de luz, os espíritos evoluídos, vão onde tem que ir. Eles vão no umbral, recolhem quem precisa ser recolhido, vão às trevas, socorrem quem tem que ser socorrido. A caravana de Maria, os servos de Maria, vão no vale dos suicidas, recolhem quem tem que ser recolhido. E voltam para as regiões de luz do jeitinho que eles saíram. Por quê? Eles tinham e têm o reino de Deus pleno no coração. Uma outra situação. No livro Sexo e Destino de André Luiz também, Pedro Neves, em espírito, era inteligente. Eu não sou digno de desantar as sandálias dele. Trabalhava no nosso lar há 40 anos. Nós não somos dignos de querer ser igual a ele ainda. Mas a hora que a coisa apertou, Pedro Neves entrou em parafuso. A sua filha Beatriz, encarnada, estava com câncer em fase terminal. E o seu genro traindo a filha dele. Um belo dia, com a permissão dos superiores espirituais, ele foi autorizado a sair da colônia Nosso Lar para ir à crosta terrestre. E ele veio em espírito e começou a andar pela cidade do Rio de Janeiro procurando seu genro. Quando ele entrou no boate de striptease, Pedro Neves em espírito entrou atrás. Quando ele se abraça com uma garota de programa, o espírito Pedro Neves foi para cima dele a socos e pontapés, com dardos de energias negativas querendo derrubá-lo, como uma fera desacorrentada. 40 anos de trabalho no nosso lar. Será que ele tinha o reino de Deus no coração? Está no nosso lar, trabalhando? Tinha, mas nunca tinha sido posto à prova. Porque se ele tivesse pleno no coração o reino de Deus, nesse caso, ele implantaria o que Jesus pediu, amar o inimigo. Ele poderia, como espírito, porque os espíritos nos controlam, conforme nosso convite, e guiam até a nossa vida. Ele poderia intuir o seu genro lá dentro da boate: não faz isso não, irmão. Fica aqui não é lugar para você. Vai para casa, tua esposa está lá, está morrendo. Ele ia com amor conquistar o seu genro. Mas ele se descontrolou. O reino de Deus pleno ainda não estava no teu coração. Então nós sabemos das categorias dos 5 mundos habitados, não é? Mundos primitivos, que nós já passamos. Mundos de expiações e provas que nós estamos. Mundos de regeneração, que vai ser melhor que a terra. Mundos ditosos e felizes e mundos celestes e divinos. É onde Jesus com certeza está. E todos os outros anjos do Senhor. Pois bem, embora nós estamos vivendo no mundo de expiações e provas, será que o meu coração está aqui? Ou melhor a pergunta: será que na terra tem espíritos cujo coração tem a animalidade dos mundos primitivos de onde nós viemos? Não é, Marcos? Bastante. Bastante. São daqueles que dizem: se você me afrontar, eu vou te mandar prender, eu vou te matar. Se você não me der o celular, eu vou tirar a sua vida. Aí entram os estupradores,
esses dirigentes de nações, que vai lá e joga uma bomba lá, mata milhares de pessoas. São espíritos cujo mundo sentimental ainda é primitivo. Alguma coisinha de bom eles já tinham para estar aqui, mas ainda são de mundos primitivos. Esses não herdarão a terra regenerada. Irão para mundos piores do que o nosso. O reino de Deus passou longe deles. Outra pergunta: será que os espíritos que vivem aqui, tem alguns que se comportam como se já estivessem no mundo de regeneração melhor do que o nosso? Sim, aqui dentro possivelmente tem algumas criaturas desse tipo. Mas Aristeu, fala quem que é, né? Não precisa de falar. São aquelas pessoas que você olha, já tem uma aura tão gostosa, que você quer abraçar, você quer cumprimentar, você quer uma palavra amiga, você quer estar perto dela. A pessoa é serena, na plenitude. Onde ela vai, todo mundo gosta de estar com ela. Ela nunca tem uma palavra para denegrir de ninguém, é só amor puro. Já tem pessoas assim por aí afora, bastante. Esses herdarão o mundo regenerado. Ok. André Luiz nos diz que se tivermos uma semana de conhecimento do Evangelho, nós já sabemos como se comportar. E eu acho que aqui tem bastante gente que tem muito conhecimento de Evangelho também. Tem? Então, para muitos a casa caiu. Por quê? O problema é de prática, não é de conhecimento. Conhecimento nós já temos. O conflito está aí. A solução está na cabeça, está na consciência, mas não está no coração. Paulo de Tarso, em suas cartas, ele falou sobre isso. O bem que eu quero fazer, eu não consigo, ou eu não quero muitas vezes, depois eu faço, né? Mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Então, dentro de cada um de nós, tem aqueles dois lobos se degradando. Um quer mudanças, tem desejo de mudança. O outro não quer deixar. E quem vai ganhar essa briga? Aquele que é o mais alimentado. E como é que se alimenta um homem novo? Quando eu falo de homem novo, é homem e mulher, é de humanidade, viu? Como é que eu alimento esse homem novo? Com vigilância. Orai e vigiai para não cair em tentação. E com o serviço no bem, na caridade. Como é que eu pratico a caridade, Cristo? Não é tirar dinheiro do bolso e sair dando para o morador de rua, não. Primeiro, sendo bom para as pessoas, benevolência. Segundo, sendo indulgentes com as pessoas. O que é indulgência? Não focar no defeito, no erro dos outros, na imperfeição do nosso irmão. Porque nós estamos cheios de imperfeição também. E terceiro, perdão das ofensas. Ah, Aristeu, mas eu já perdoei 3 vezes aquele cidadão. Não chega. Não é assim não. Quanto que Jesus falou para perdoar? 70 vezes 7. Ou seja, infinitas vezes. Então, se eu já cogito perdoar, só que isso não é tudo ainda. Por quê? Porque a meta não é ficar perdoando, a meta é não ter o que perdoar. Mesmo que seja alguma coisa grave que o outro me fez. Deus perdoa? Não, negação. Jesus perdoa? Não, Também não. Por quê? Porque eles são puro amor. É a perfeição plena, maior, a inteligência suprema do universo. Eles nunca se ofenderam para ter que perdoar ninguém. Então começa por nós, perdoar aquela pessoa que nos calunia, que nos denigra a imagem, que nos ofende. Então Deus não nos perdoa por quê? Porque Ele nos conhece desde muito tempo antes de nós entrarmos no ventre da nossa mãe para nascer. Ele nos conhece, sabe dos nossos podres todos. Então Ele fala aí. Está aí, tá a oportunidade para você crescer espiritualmente. A segunda e última partezinha da nossa conversa
como Pedro, Simão Pedro, construiu o seu reino de Deus no coração. Quando o Senhor Jesus conheceu Pedro nas praias do mar da Galileia, Pedro era rude, sisudo, turrão, teimoso. E depois do convite de Jesus dizendo que a partir daquele momento eles seriam pescadores de homens, ele começou a ouvir os ensinamentos de Jesus e pôr em prática. Quantas advertências o mestre teve que fazer em Pedro para aos poucos quebrar a dureza do teu coração? Quando ele foi preso lá no Monte das Oliveiras, o que Pedro fez? Tirou a espada e cortou a orelha de soldado romano. O que ele falou para Pedro? Embainha a tua espada, porque com a espada que você ferir, você vai ser ferido. Ele ensinou a Pedro a lei de justiça. Quando ele foi lavar os pés de Pedro, na última ceia, Pedro puxou os pés debaixo da cadeira, não queria deixar ele lavar não. Não, mestre, você não vai lavar meus pés. O que é isso? Jesus falou, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Deu uma lição nele de quê? De humildade. Ninguém é melhor nem maior do que ninguém. E aí, mais uma vez, nosso Senhor questionou Pedro por 3 vezes, perguntando se ele amava. Pedro, tu me amas? Na terceira vez, Pedro já estava chateado, né? Pô, eu já falei que amo. Jesus perguntou 3 vezes para mim. Ele respondeu, mestre, claro que eu te amo, eu dou até a minha vida por ti. E Jesus disse a Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele conhecia o íntimo de Pedro. Então ele passou o ensinamento do quê? Da humildade, da simplicidade, da modéstia e de conhece-te a ti mesmo. Nós temos que levantar a nossa ficha para ver os nossos podres e começar a eliminar. É assim que a gente se transforma espiritualmente. Então, quando Jesus voltou ao Pai, depois da sua morte de cruz, Pedro ficou administrando a casa do caminho. E ele trabalhava dias a fio, horas e horas e horas, atendendo os aflitos, os necessitados. Um dia ele estava muito cansado, exausto. Ele puxou a porta da casa do caminho e caiu numa cadeira desabado, exausto. Estava muito cansado. De repente um homem abre a porta com um manto na cabeça e ele, sem olhar a quem, disse assim, você não viu que eu já fechei a casa do caminho, que hoje nós não atendemos mais ninguém? Aquele homem tirou o manto da cabeça, era Jesus. Pedro desaba num choro convulsionante, desesperado. E aí o mestre disse para ele, Simão, eu pedi apenas que você cuidasse das minhas ovelhas. Não pediu mais do que isso. Pedro agora estava preparado, com o Evangelho no coração, o reino de Deus sendo implantado na sua vida. Então, isso está ditado no livro Antologia Mediúnica do Natal, pelo Espírito Humberto Campos, também irmão X, Psicografia do Chico, que ele relata que o tempo foi passando, perseguições aos cristãos, prisões, Jerusalém foi invadida, o templo de Jerusalém foi saqueado. Simão se transfere para Roma, onde Nero era o imperador. E os cristãos se reuniam escondidos no cemitério, porque era proibido ficar cristão reunido em Roma. Simão já contava com uns 80 anos nessas alturas, cabelos e barbas brancas, as forças já fraquinhas. Mas Jesus construiu uma verdadeira obra divina de amor no coração de Pedro. Mas um dia os soldados romanos descobriram que os cristãos estavam reunidos à noite no cemitério da Via Ápia, em Roma. Invadiram o cemitério, prenderam os cristãos e pegaram Pedro, acorrentaram e jogaram Pedro no cárcere. Pela janelinha, pelas grades, ele vê homens, mulheres e crianças do lado de fora orando, chorando, lamentando a prisão daquele ancião. É um avô amoroso. Quantos soldados romanos Pedro curou, consolou, filhos de generais romanos. No outro dia, tiraram Pedro da prisão e o levaram para o martírio. Pedro seria assassinado na frente da multidão.
E ele foi caminhando com os pulsos amarrados, a passos lentos, rumo a uma cruz, rumo a uma cruz que estava já colocada para ele numa colina. E no caminho, ele só pedia a Jesus que enviasse pessoas mais jovens para continuar a sua obra. E nesse caminho ele teve uma saudade imensa de Jesus. Começou a transportar seu pensamento lá pelas lembranças do mar da Galileia. Recordou as flores de Betsaída, os pomares de Magdala, os vinhedos de Cafarnaum. Lembrou-se quando levantava 5 da manhã para ir pescar com os apóstolos. E enquanto ele era entorpecido pelas doces lembranças do Mestre, nem percebia que os soldados o desnudaram, deitaram ele em cima da cruz e o pregaram no madeiro. Segundo a tradição, Pedro pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer a mesma morte de Jesus. E naquele estado de agonia, a única coisa que ele percebeu foi que tinha um soldado muito cruel do lado, chamado Sertório Aniceto, que proferia palavras de injúria para Pedro. Você é um bruxo, você é um ladrão de almas, você é um imundo. Só que ofensas verbais para Pedro, tanto fazia. Ele estava com as doces lembranças de Jesus no coração. Mas a hora estava passando, a noite estava chegando, e os soldados viram que Pedro não morria. Foi quando esse soldado, Sertório Aniceto, pega uma pedra enorme e atira certeiramente na cabeça de Pedro. Simão só sentiu um torpor e o sangue jorrava copiosamente da sua cabeça. De repente ele começa a sentir leve, o seu espírito começa a sair daquele corpo em farrapos ensanguentados. De cabeça para baixo ele fita o firmamento e vê uma legião de anjos de luz acompanhando Jesus, que veio para receber Simão Pedro. Ele é levado aos braços espirituais de Jesus para as paragens mais iluminadas do plano celestial. Lá Simão Pedro pôde descansar, embriagar com as belezas e a felicidade dos espíritos, rever os velhos amigos que tinham já partido para o outro lado da vida. Passado algumas semanas espirituais, que é diferente o tempo do tempo da terra, Jesus fala para Pedro: Simão, está na hora de eu partir. Mas como assim, né? Pedro, assustado, ele achava que ficaria ao lado de Jesus ao céu por toda a eternidade. Mas perguntou: mestre, aonde vais? E Jesus respondeu: vou a uma região de sombras, Pedro. Mas descansa, Pedro, o tanto que você quiser nessas maravilhas que eu preparei para você. Mas no meu caso, Simão Pedro, não descansarei enquanto tiver um gemido na terra. Enquanto estiver um choro, um lamento na terra, não me é lícito ficar descansando aqui. Simão aí se anima, levanta, bate a poeira e diz a Jesus: eu também não descansarei, eu irei contigo, Senhor. E Jesus e Pedro vêm em espírito e vão até o cemitério da Via Ápia em Roma, onde os cristãos estavam lá perto do Natal, reunidos no túmulo de Pedro, onde ele foi sepultado. Mesmo correndo o risco de serem presos, morrerem naquele dia, eles estavam confiantes na vida eterna do Espírito, cantavam músicas natalinas e os ensinamentos de nosso Senhor tinham deixado. Como ocorreu com os cristãos lá na arena romana, que foram colocados lá para serem atacados só pelos animais. Então Pedro vê aquela cantoria em volta do seu túmulo, ele chega em espírito, abraça aquelas criaturas e começa a cantar com eles, de felicidade que ele estava. Foi quando Jesus tocou o ombro de Pedro e disse: Simão, Simão, alguém te procura. Simão Pedro olhou para trás, quem que estava lá? Sertório Aniceto. Aquele mesmo cruel soldado romano que atiraram-lhe a pedra na cabeça. Só que agora era um homem minguado, choroso. Trazia uma criança doente, quase morta nos seus braços, seu filhinho amado.
E ele estava ali no túmulo de Pedro, pedindo que ele curasse o seu filho. Simão então impõe-lhe as mãos espirituais, aplica o passe curativo, e o filho de Sertório Aniceto se cura. O soldado convertido se enche de alegria, chora de emoção, feliz da vida, porque ele sabia que o cristão verdadeiro nunca paga o mal com o mal, mas sim com o bem. E esse soldado convertido, já agora ao cristianismo, volta para casa feliz, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Encerrando, antes que vocês dois, que eu pare de falar aqui na frente, para Sertório Aniceto, começava ali a implantação do reino de Deus no seu coração. Para Simão Pedro, o serviço continuava, como para Jesus também continua para sempre. Então eu deixo um convite amoroso agora nesse momento de Cristo para cada um de nós. Implantarmos o reino de Deus no nosso coração. Até o ponto em que, onde quer que nós estejamos, as pessoas possam olhar no nosso semblante e ver refletida a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela luz, pela emoção de vocês.